Paz do Senhor, aqui é o pastor Oséias, é com alegria que nós vamos iniciar hoje a nossa quarta aula do estudo Em Busca da Verdade. E eu desejo sinceramente que esse estudo esteja sendo uma bênção para a tua vida, de edificação, de fortalecimento, tá bom? Eu peço para que você abra seu coração, enquanto eu peço para Deus abrir a nossa mente para a compreensão correta da palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos iniciar então o Novo Testamento, né? O Novo Testamento é composto por 27 livros, né? O Novo Testamento. Lembrando que o Velho Testamento tem 39 livros. Então, somando a Bíblia, tem 66 livros. 29 apenas no Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido, os 4 primeiros livros, chamados livros dos Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O quinto livro é chamado livro de Atos, né? Conhecido Atos, né? Ou a ação da igreja, ou a ação do Espírito Santo, né? Atos vem de ação, de atitudes, e os próximos livros é chamado de epístolas ou cartas, né? Direcionadas à igreja, né? Então são cartas escritas a cristãos, né? Então, dentre elas, né, o apóstolo Paulo, quem foi escreveu o maior número de cartas, tá bom? E também o último livro é chamado livro de Apocalipse, que significa revelação. Este é um livro também, assim como os demais, muito importante, porque revela a nós, amém, a respeito das coisas futuras, de tudo aquilo que ainda vai acontecer na eternidade, tá bom? Então, o Novo Testamento inicia falando de um homem muito importante chamado João Batista, né? A sua missão era fundamental, importantíssima. Qual era a missão do João Batista? Preparar o povo para a vinda do Messias, a vinda do Cristo. E nós precisamos notar qual foi o método que João Batista utilizou para preparar o povo para a vinda do Messias. Por quê? Para nós analisarmos se nós mesmos, as igrejas, os pastores, os pregadores, estão utilizando o mesmo método, visto que nós também estamos aguardando a vinda do Messias pela segunda vez. A palavra de Deus nos revela o método de João Batista. Ele pregava arrependimento. Nós cremos em todas as mensagens que estão registradas na Bíblia, né? Cura, milagre, prosperidade, tudo isso nós cremos porque está na palavra de Deus. Mas isso não prepara o povo, apenas isso não prepara o povo, né? Quero corrigir aqui, apenas isso não prepara a humanidade para a vinda de Cristo. Todo homem, toda mulher, qualquer nação precisa se arrepender, arrepender dos seus pecados. Essa era a mensagem utilizada, pregada por João Batista. E não foi só apenas ele, né? Nós vemos que muitos outros ensinavam essa mesma mensagem. Arrependimento significa mudança, né? Mudança de curso, mudança de vida, mudança de mentalidade, de pensamento. Então João Batista dizia: arrependei-vos, né? Porque é chegado a vós o reino de Deus. Havia profecia a respeito dele, né? Ele foi aquele que antecipou a vinda de Cristo Jesus, né? E é de extrema importância que, se nós queremos nos preparar ou prepararmos pessoas para a próxima vinda de Jesus, para o próximo encontro com Jesus, a mensagem deve seguir a mesma mensagem: mudança, arrependimento, né? Então, a Bíblia fala que João Batista, ele batizava as pessoas com água, e esse batismo era para arrependimento, e ele também dizia: virá um maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? A Bíblia menciona também a respeito de Cristo Jesus, né? Ele, ele nasceu tudo conforme a profecia a respeito de Jesus, né? Ele executou, ele cumpriu tudo o que estava registrado pelos profetas, né? Desde o seu lugar de nascimento
havia profecia do seu lugar de nascimento, que era em Jerusalém. Foi exatamente onde Jesus nasceu. Né? Jesus foi profetizado que ele viria de uma virgem, né? Isso descrito em Isaías capítulo 7, verso 14. E nós sabemos hoje, pela fé, que foi exatamente isso que aconteceu. Né? Maria, uma jovem moça virgem, que foi, né, usada por Deus para o nascimento do Cristo. Né? Todas as profecias se cumpriram exatamente conforme elas foram mencionadas. Jesus Cristo nasceu, ele foi batizado. Eu quero que você note essa parte de que Jesus foi batizado. Por quê? Porque nós precisamos refletir. Para que serve o batismo nas águas? Né? Vamos estudar mais para frente que serve para limpar os nossos pecados, né? Sepultar o velho homem, a velha natureza, nos lavar de toda a iniquidade. E nós precisamos notar de que Jesus não tinha nada disso. Ele não tinha pecado, não tinha iniquidade. E mesmo assim ele se batizou. Nós vamos estudar que ele não se batizou por necessidade, porque ele era perfeito, ele era santo. Ele se batizou por exemplo. Né? Então, nós sim somos pecadores, somos falhos. Nós precisamos ser batizados. Bem, Jesus foi, né, logo em seguida, levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Ali, Jesus Cristo, ele tem uma batalha espiritual e ele luta como um ser humano, como um homem, ensinando a cada um de nós de como lutarmos e prosperarmos nas nossas batalhas espirituais. Jesus poderia ter usado o seu poder divino, né, para destruir e fulminar Satanás, mas ele usou um método que todo homem é capaz de usar, que é a palavra. Em cada tentação que era apresentada a Jesus, Jesus usava a palavra dizendo: está escrito. Olha a importância de nós termos contato com a palavra de Deus, lermos elas, estudarmos ela, amém? Para que nós também possamos dizer a nós mesmos as provações que virão, está escrito, amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus inicia o seu ministério na terra. Né? Foi um ministério glorioso, maravilhoso. Jesus curou os doentes. A Bíblia fala em Mateus 4:23. Depois você pode conferir na sua palavra que Jesus ia de aldeia em aldeia curando toda, essa palavra sempre me chama a atenção, toda sorte de enfermidade. Isso significa que Jesus curava toda doença, toda enfermidade. E como em Hebreus diz que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Hebreus 13:8, você crê que Jesus tem poder ainda hoje para curar toda sorte de enfermidade? Vale a pena você crer, porque Jesus ainda é o mesmo. Jesus ressuscitou os mortos, né? Talvez um dos mais conhecidos é Lázaro, que estava morto e foi ressuscitado depois de 4 dias, né? Sepultado. Mas também tem outras pessoas que foram abençoadas pela ressurreição. Jesus abriu os olhos dos cegos, expulsou demônios. Lucas, capítulo 8, a Bíblia fala, a partir do verso 26, de um homem que tinha uma legião de demônios. Né? Jesus Cristo libertou este homem que andava nu, dormia no cemitério, era um homem que amarravam ele, e a potestade maligna era tão poderosa que arrebentava aquelas correntes. É bem importante notar que Jesus liberta esse homem dessas legiões, e este homem tem uma mudança instantânea. Ele, de nu, ele se veste. Né? Ele deseja, né, agora viver com Cristo, ele quer sair do cemitério. E ele agora, né, é direcionado para Jesus se apresentar à sua família e aos seus. Bem? Uma pergunta muito importante: quem foi Jesus Cristo? Né? Há muitas especulações a respeito de quem foi Jesus, mas eu quero te dizer que a Bíblia revela quem foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o próprio Deus que veio na terra como um ser humano, como um homem. Não foi uma parte de Deus, ou um Deus menor, ou um Deus do meio. Não.
foi o próprio Deus. Até porque a Bíblia diz que existe apenas um Deus só. Né? O Antigo Testamento ele está diretamente ligado com o Novo Testamento. Jesus Cristo é o mesmo Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus que falou com Moisés. Né? Deuteronômio 6,4, né? Ali está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Né? Através do profeta Isaías, Deus está se identificando, se apresentando e dizendo: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Nós conhecemos Jesus como o Salvador. Né? Então Jesus não é um outro Salvador. Jesus Cristo é o mesmo Salvador profetizado por Isaías. Né? Jesus Cristo é o mesmo Deus que falou com Moisés, com Abraão. A Bíblia menciona agora no Novo Testamento que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, numa tradução literal, e o Verbo se tornou um ser humano. Né? O Verbo era Deus e Deus se tornou um ser humano. Então Jesus Cristo é Deus, né? O próprio Deus, o único Deus que veio na Terra como ser humano. 1 Timóteo 3,16 diz que Deus veio ao mundo. Né? E Lucas capítulo 2, verso 11, a Bíblia fala: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Né? Então não são dois salvadores, mas sim o próprio Deus, né, que veio na terra aqui manifestado como eu. Essa palavra é bem importante. Né? Deus veio em uma outra manifestação, mas sendo ele o próprio. Isaías 44,6: eu sou o primeiro, sou o último, e fora de mim não há Deus. Né? Apocalipse 1,17 fala: não temas, eu sou o primeiro, sou o último, o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Então Jesus Cristo, ele é o próprio Deus que veio na terra como homem. Amém? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi participou da última ceia, ele orou. Nós aqui também notamos que Jesus orou. Né? E quando nós não refletimos corretamente, nós vamos pensar que Jesus estava orando para um outro Deus. Né? Mas não, vamos notar que é a mesma figura do batismo nas águas. Jesus não orou por necessidade, ele orou por exemplo. Ele não estava orando a um outro Deus. Lembrando, amém, do que foi falado recentemente, de que há apenas um Deus. Se Jesus é um Deus e tem um outro Deus, né, então a Bíblia não é digna de confiança. Mas Jesus não estava orando a um outro ser maior, mais poderoso do que ele. Não, ele estava orando como exemplo. Né? Jesus foi preso, Jesus foi julgado, né? E a Bíblia diz que Jesus foi castigado, cumprindo o que estava em Isaías, né? Pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? O nosso castigo foi colocado sobre ele, né? Tudo isso por conta dos meus pecados, dos teus pecados, do pecado de toda a humanidade. Jesus, Deus, sendo Deus santo e perfeito, ele assumiu o meu lugar, o teu lugar, o nosso lugar, sofreu em nosso lugar. A Bíblia mostra que Jesus Cristo, ele foi o nosso sacrifício perfeito. Segundo alguns historiadores, né, foi um castigo muito cruel, onde na ponta do chicote havia ou ossos ou pedaços de anzóis. À medida que o chicote grudava na pele, no corpo de Jesus, os carrascos puxavam aquele chicote, pedaços de carnes eram removidas, sangue eram jorrados. Foi um sofrimento terrível, né? Além de toda a zombaria, além de cuspirem na face do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi crucificado. Né? Ele foi crucificado com pregos em suas mãos, né? Com cravos em suas mãos. Jesus foi, né, humilhado, foi colocado no madeiro. Um Deus perfeito, um Deus santo,
por conta do pecado da humanidade. A Bíblia diz que Jesus Cristo fez isso por amor. E através do sacrifício de Jesus, hoje eu e você podemos nos arrepender dos nossos pecados, entregar a nossa vida a Ele, fazer dele o nosso Senhor, o nosso Deus, e nós iremos obter o perdão de todos os nossos pecados. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, sabendo que Jesus Cristo, o próprio Deus, não foi um qualquer pessoa, não. Foi o próprio Deus que a Bíblia diz, ele esvaziou da sua glória e tomou a forma de servo para morrer no nosso lugar. Olha que amor perfeito, amor grandioso. Um Deus perfeito que morreu por nós. Creia nisso, entrega a sua vida a Jesus. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, arrependa dos seus pecados. Seja batizado nas águas no nome dele e ele será o teu Salvador. Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.